Vamos que vamos, né? 10h40. Vamos aqui então, começar nossa aula. Na figura a seguir, o corpo B tem massa mB, enquanto o corpo A tem massa MA. Faz sentido, né? MB e MA. Isso aqui são dados. Quando você for responder a letra B, tem que ficar em termos de MA, de MB, e as letras que forem dadas, né? Não podem ter outras letras, tá? A aceleração local da gravidade é G, e existe atrito entre o bloco e a mesa. A polia e o fio são ideais. Então tá lá a situação, tá vendo lá a figura abaixo? Vamos colocar as forças que tem aqui logo? Quais são as forças que tem no bloco B? Não tem a força peso e a força normal? Aqui, ó, peso do B, peso em B, né? Não é do B. Atua em B e a força normal. Inclusive, essas duas forças se anulam, né? Se cancelam nessa vertical aqui. Daqui a pouco a gente acaba de fazer essas forças aqui em B. Vamos aqui em A. Em A tem peso e tração, não é? Peso em A e tração que atua em A. Aqui no B ainda tem essa tração aqui também, a mesma, porque é a mesma corda. E tem uma força de atrito aqui para trás, não querendo deixar o B deslizar para frente, para a direita. Não é isso? Porque o A vai querer puxar o B, porque o A vai querer descer e vai querer puxar o B, tá? Vamos ver a letra A, o que acontece. Na letra A fala, se o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa for suficientemente grande, o sistema permanecerá em equilíbrio. É uma afirmação. Explique por quê. Por que que se o coeficiente de atrito for muito grande, aqui ó, entre B e a mesa, o A não vai conseguir puxar o B. O sistema vai ficar em equilíbrio. A gente aí, uns 3 alunos aí, vou dar um elogio por alguns aí que me responderem. Vamos lá. Abre o microfone aí ou escreve no chat, tanto faz. Professor, Fala, Maria Regina. é, nessa questão eu poderia botar que para que tudo, assim, para que esse sistema fique em equilíbrio, essa afirmação aí da questão é verdadeira, Uhum. porque desse modo o, a força de atrito não deixaria o B deslizar para o lado, porque teria que ser maior do que o peso de ar. Isso mesmo, Maria Regina. A força de atrito máximo ali seria suficientemente grande, seria maior do que o peso do ar. Ou seja, o peso do ar seria insuficiente para vencer a força de atrito máxima, né? E por que a força de atrito máxima seria grande? Porque ela depende do coeficiente de atrito estático, que ele falou que é suficientemente grande. Perfeito. Isso mesmo que você falou. Professor, a tração também não seria suficiente, né, ou não? Ana Clara, é o seguinte, a tração ali, ó, vamos ver na figura, a tração que está ligando A a B vai ter um certo valor que depende de quanto você vai puxar, quanto é o peso do ar, certo? Sim. Então, assim, o A, o peso do A vai transmitir uma certa força para o B por meio da tração. Então, claro, que Uhum. acaba influenciando essa tração aqui, porque se não tivesse ela, o B também não poderia ser arrastado. Isso mesmo. Tá bom. A Beatriz falou, a força de atrito tem que ser igual à força de tração. Sim, vai ser igual, Beatriz, a força de tração. Mas por quê? Como a Ana Clara estava falando, mais ou menos. Por que que... Claro, vai ser igual, porque vai ter que ficar parado. Professor, Mas isso... Sim, faltou explicar um pouquinho melhor. Ah, então eu Maria posso Regina, dizer fala. que a força de atrito é igual à tração e a tração é igual ao peso do ar para deixar o sistema em equilíbrio. Então, Sim, na situação em que estejam... então no caso a força de Sim, em atrito teria equilíbrio, que ser igual ao peso justamente. de ar, igual ou Perfeito. E é maior. isso que a gente vai escrever agorinha. Essas são as... Isso, essas são as duas equações que nós vamos escrever daqui a pouco.
Mas o que eu estou falando aqui é justamente o seguinte, ó, porque física, gente, não é só, ah, vamos lá fazer uma conta, é só conta, conta, conta. Não, você tem que entender algumas situações, interpretar elas e saber alguns conceitos de força de atrito, enfim, essas coisas todas, né? Porque muitas das vezes o aluno acaba não dando conta de alguma questão, até com conta, porque o conceito ele não sabe ao certo, né? Ele sabe ali 80% do conceito, mas por isso que a gente está discutindo esse assunto aqui na letra A. O que a Beatriz falou tá certo? Tá certo. A força de atrito tem que ser igual à força de tração. Mas por quê? Por que que a força de atrito tem que ser igual à força de tração? Porque aí as forças se anulam e o sistema fica em equilíbrio, né? Sim, as forças estão se anuladas sempre ficam em equilíbrio. Tá certo também. Mas, olha a pergunta. A pergunta é, se o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa for suficientemente grande, o sistema permanecerá em equilíbrio. Mas se não fosse suficientemente grande e mesmo assim permanecesse em equilíbrio, a tração não ia anular o força de atrito? Ia também. E igual a Eduarda e a Beatriz falaram, ia acontecer isso, eu ia ficar em equilíbrio, ia se anular mesmo que não fosse muito grande, de repente. Ou então o A conseguiria puxar o B. Então, assim, faltou só complementar alguma coisinha, que é o que a Maria Regina falou no começo. Relacionar essa força peso do ar com o FAT máximo. Entenderam? De novo, então. Para, para esse Mi é o quê? É o coeficiente de atrito. Para esse coeficiente de atrito estático for suficientemente grande, o FAT máximo seria suficientemente grande, ou seja, seria muito grande. E aí o PA seria menor que esse FAT máximo. Portanto, permaneceria em equilíbrio. Certo? Por quê? Porque para vencer, para não estar em equilíbrio, o peso do ar teria que vencer o FAT máximo. É o que eu mostrei lá nos exemplos das aulas gravadas de ontem e de semana passada. Tá? Tem que vencer. Eu colocando, puxando a sapateira, eu colocava uma certa força e ela continuava parada. Quando colocava outra força, continuava parada. Até que eu coloquei uma força maior, eu venci. Então o PA tinha que vencer o FAT máximo. Tá bom? E claro, nesse caso, essa tração aqui ia ligar os dois, né? Evidentemente. E aqui é um cabo de guerra, ó, entre A e B. É claro que o A que pode puxar o B, né? O B ou fica parado ou vai para a direita. Aí o A, esse PA tem que ser maior que esse, para que eles andem. E aí, claro, se permanecer parado, esse vai cancelar com esse vai cancelar com esse, enfim. Beleza, gente. Eu sei que vocês entenderam, compreenderam, mas eram só alguns detalhes que eu queria pontuar aí, tá bom? E na letra B, pergunta: se o corpo A está descendo em movimento uniforme, olha que palavra importantíssima, vou destacar ela até de outra cor, ó, de roxinho. O que é movimento uniforme? Qual a característica do Como é movimento movimento uniforme? uniforme, a gente tem certeza de que Característica. a força de atrito cinético está agindo sobre o sistema, porque o movimento uniforme ocorre quando a força de atrito cinético está agindo. E a velocidade é o quê, Maria Regina? Constante. Constante, não é isso? Isso. Muito bem, Luiz Fernando. Colocou aí, constante. Velocidade é constante. E aí vai ter um atrito ali para trás, sim. Velocidade constante significa aceleração igual a zero, não é isso? Claro, se a velocidade não está mudando, não tem aceleração. E se não tem aceleração, podemos dizer que a força resultante é igual a zero, porque não é o produto da massa pela aceleração, segundo a lei de Newton. Se a força resultante é zero, ou seja, é como se tivesse parado. Primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. O corpo está parado. Se um corpo estiver parado, permanece parado. Se a resultante sobre ele for zero. Ou, se o corpo estiver em MRU, ele continuará em MRU, movimento retilíneo uniforme, se a resultante sobre ele for zero. Certo? Então, são duas situações diferentes. Uma com velocidade constante, que é movimento uniforme. Outra que é o caso dos objetos parados.
Mas a análise é a mesma. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Por que a análise é a mesma? É como se estivessem parados. A força resultante é igual a zero. É o que a gente concluiu aqui, ó. Então você faz a questão, a análise é o quê? Como se estivessem parados. O movimento uniforme, velocidade constante, é como se estivessem parados. A resultante é zero. Então você vai fazer o quê? Você vai cancelar esse fat com a tração, e aqui no bloco A, a tração com peso. E aqui vai ser o fat cinético, ó, aqui no B. E a pergunta que ele vai te fazer? A pergunta que ele vai te fazer é qual é o valor do coeficiente de atrito cinético entre o corpo B e a superfície da mesa. Certo? Tá aí. Professor, mas aí cancelou tudo, vou fazer o quê? Eu não tenho que fazer nada, ó, cancelou tudo, o que que eu faço agora? Mas aí é o que tá. Cancelando tudo que você vai fazer alguma coisa. Você vai escrever isso aqui, ó, em A, dois pontos. Qual que é a análise? Em B, dois pontos. Qual que é a análise? Bom, em A, tração não é igual ao peso do A, por que cancelou? Porque está em movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou escrever isso. Tração é igual ao peso do A. Qual que é a fórmula do peso? Massa vezes gravidade. Atenção, concentração, hein? Mais do que nunca. No B, temos duas situações. A situação na vertical, que é normal igual ao peso, e na horizontal, que a tração é igual ao fat. Beleza, gente? Peso, não é massa vezes gravidade? Fat, não é mi vezes a normal? Fat cinético. O que que eu vou fazer então? Juntar tudo numa coisa só. Juntar tudo na panela só e pôr para cozinhar. A tração no A é igual ao peso e em B é igual ao fat. Tranquilo? Vou escrever essas duas coisas. Vai ficar assim, ó. MA vezes G igual Mi cinético vezes N. Estou escrevendo que tração é igual a tração. É isso. O que que falta? Falta juntar essa informação da normal, que é igual a massa do B vezes a gravidade. Vou substituir aqui, ó, nessa expressão que eu acabei de escrever. Então vai ficar assim, vou colocar aqui embaixo. MA vezes G é igual Mi cinético vezes. Agora eu vou substituir. Tá aqui, ó. MB e G. O que que eu vou fazer agora? Corta G com G. O que que ele quer na questão? Vamos ler a letra B de novo. Qual é o valor do coeficiente atrito cinético? Desse aqui, ó. É o Mi cinético. O Mi cinético vai ser, então, passa o MB para lá, dividindo. Vai dar MA sobre MB. Lembrando, o Mi cinético é um número que expressa quão áspero é entre duas superfícies. Se você pegar a razão entre as massas de A e de B, por exemplo, se eu te falasse que a massa de A era 10 quilogramas e a de B 5, então o Mi cinético daria 2, certo? É isso. Professor, essa aqui é sempre válida? Eu posso usar essa fórmula aqui que a gente acabou de encontrar, deduzir, provou? Não, não é. A gente provou, a gente deduziu essa fórmula para essa questão, para esse tipo, para a questão 12. Para outra situação vai ser outra coisa. Você não pode usar isso aqui em outra situação, tá? Foi para essa questão aí. É isso. Entendido? O que é que vocês acharam dela? Depois que eu resolvi aí, deu para entender? É difícil, complicado, ou fácil, enfim. Beleza, beleza. Entendido. Depois é você retomar ela, certo? E você fazer de novo. É você entender a situação física e escrever isso aqui, ó. Tudo corta? É o que eu escrevi. Tudo corta. Tudo é igual a tudo. Esse é igual aquele, juntar tudo num balaio só. Pronto. Aí você acaba chegando a alguma expressão, que é o que ele perguntou, né?
em termos de MA, de MB, que está lá em cima. Vamos para a próxima. Vamos à próxima, que é a 13. Questão 13. Ó, depois da questão 13, a gente vai ver se vai dar tempo de fazer a questão 19, certo? E vou fazer uma questão extra com vocês, que é essa aqui, ó. Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem aí. Se não der tempo de fazer, na verdade que eu acho que não vai dar tempo, de toda forma eu vou complementar depois essas duas questões aqui, se não der tempo, tá? Na gravação dessa aula online que eu estou fazendo agora, inclusive. Aí eu vou complementar e vou colocar no final dessa aula e você vê depois, mais tarde hoje ainda. Ou o dia que você tiver tempo aí, na sua agenda, tá? 13. A 13 é o seguinte: tem uma caixa de livros, um monte de livros empilhados que eu vou doar para a biblioteca, eu, professor Wesley, tá? Lá no laboratório de física. Tá lá um monte de livros. Só que esses livros estão no lugar que eu vou sentar no lugar e está espremido demais para eu sentar, o espaço está muito curto. Eu vou empurrar essa caixa para dar mais espaço para eu sentar. É isso que trata a questão. Então, eu empurrando essa caixa aqui, ó, que tem um certo peso e atua uma certa força normal também, eu vou fazer uma força para a direita, mas aí tem uma força para a esquerda, que é a força de atrito, o FAT, né? Eu tenho que fazer uma força suficientemente grande para vencer o FAT. Porque se eu empurrar com pouca força, pouca quanto? Não sei, eu tenho que descobrir quanto que é esse FAT, para saber quanta força eu preciso de fazer para vencer e essa caixa for deslocada de um ponto até outro, tá? Para tirar ela dessa situação aqui. É o que fala a questão, tá? Vocês leram aí, tentaram fazer. E aí, essa massa das caixas de livro é igual a 54 quilogramas. E o coeficiente de atrito estático entre a caixa e a superfície vale 0,25. Beleza? Primeira coisa. Quanto que é o valor do FAT máximo, cuja fórmula é essa aqui, que eu tenho que vencer para colocar a caixa em deslizamento, para que ela ande. Vamos fazer essa conta? Antes mesmo da pergunta da 1, porque você tem que saber esse valor aqui. Isso aqui é só um rascunho que você tem que fazer no começo, gente, que você vai utilizar em algumas questões, ó. Então fica FAT máximo. Aí eu te explico direitinho a situação toda, tá? E o que que é isso aqui? FAT máximo é igual a 0,25, que é o miestático, que falou aqui na questão, ó, vezes a força normal. A força normal, aqui na figura, nós temos que cancela com peso. Ou seja, ela tem o mesmo valor do peso, né? O peso é a massa, que é 54, vezes 10 da gravidade, então dá 540. Então, a normal também é 540. Então, o FAT máximo será quanto? Multiplico aqui e dá 135. Quer dizer, professor, que se não fizer uma força de 135, se o professor aqui no laboratório de física não fizer uma força de 135 newtons, mais do que 135, a caixa não vai andar? Justamente. Isso é o significado do FAT máximo. O que é FAT máximo? É a força de atrito que você tem, é a força que você tem que fazer, pelo menos, para vencer a força de atrito. Por exemplo, se eu fizer uma força de 100 newtons, 100 é menor que 135, então essa caixa aqui não vai andar. Se eu fizer uma força de 100. Se eu fizer uma força de 130, ela também não vai andar. 135, ela não vai andar. Está quase andando, mas não está andando. 135 seria iminência do movimento. É chamado iminência, quase, tá? 135,1, aí sim, ela anda. 135,1 ela anda, porque aí venceu o máximo. No item 1 fala, caso o professor tenha exercido sobre a caixa uma força constante horizontal de valor 78 newtons,
A caixa entrará em movimento? Quem pode me responder essa? Ele fez uma força de 78 aqui, ó. Não, Beatriz. Por que não, Beatriz? A força é grande, né? 78. Mesmo assim, não entrou em movimento? Não entrou em movimento. Por quê? Porque 78 é menor que 135, não é? Conclusão da primeira. A caixa fica parada, pois 78 newtons é menor do que 135 newtons. Beleza? Isso mesmo. Item 2. Então, esse aqui foi o item 1. O item 2, supõe que o professor exerça sobre a caixa uma força horizontal constante de modo 150. Então, ele vai colocar sempre essa força aqui, não vai mudar esse valor, 150, conforme a figura. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre a caixa e a superfície vale 0,1, 0,1 é o coeficiente de atrito dinâmico, que é também chamado cinético. Determine a aceleração da caixa, desenvolvida pela caixa. Tá? Qual que é, primeira coisa, a força de atrito fórmula? Força de atrito cinético ou dinâmico. É o μ cinético ou dinâmico vezes a força normal. Vamos fazer essa conta. Isso é igual a 0,1, que ele acabou de falar aqui, ó, 0,1 dinâmico, vezes 540, que é o peso, que é a força normal, né? Isso dá 54. Sabe o que é isso aqui, esse valor 54? É o Fat cinético, é a força de atrito quando o bloco está movendo. Então, deixa eu te explicar melhor. A mínima força que eu tinha que colocar era 135. Eu coloquei uma força 150. Beleza, 150 é maior que 135. Então, andou. Se andou, quanto que é o atrito nessa situação agora, quando andou? É 135? Não, é 54. Quando anda, fica mais fácil, o atrito diminui, porque está deslizando, está no embalo ali, entendeu? Fica mais fácil. Se você colocar uma força de 150, o atrito é 54. Se você colocar uma força de 1.000, o atrito é 54. Se você colocar uma força de 1.000.000, o atrito aqui, ó, é 54. Sempre vai ser 54. Aí você entende agora aquele gráfico que eu fiz na aula de ontem, na aula gravada. Se você não deu tempo de assistir, assista, tá? A reta é constante a partir de certo momento que você vence o atrito máximo, beleza? Enquanto você não vence, a força é a mesma sempre. Mesma sempre como assim, professor? Já que eu falei, eu vou terminar, né? Tá tempo aqui, tem 3 minutos. Sabe no item 1, que ele colocou 78? Coloca 78 para a direita. Ele anda? Não, porque é menor que 135. Tá, próxima pergunta. Quanto que é o atrito, então, quando eu coloco 78? Quem me responder aí corretamente vai ganhar elogio. Só escreve aí. Quanto que é a força de atrito quando o professor colocou 78? Vamos ver se alguém vai acertar. Acerta, com certeza. Isso, Maria Regina. Muito bem. 78. Por quê? Porque está parado, não é? Não é 135. 135 é só um rascunho que você faz para saber se vai andar ou não. Se eu fiz 78, o atrito é 78. Se você fez uma força de 100, quanto que é o atrito? 100, porque está parado. Se você fez 135, quanto que é o atrito? 135. Se você fizer uma força menor que 135, menor ou igual, o atrito vai ser o mesmo valor dessa força, porque está parado. Agora, se você põe uma força maior que 135, aí o atrito passa a ser 54 sempre, independentemente se você põe 150, 1.000, 1.000.000 de força. Entendido? Vamos finalizar agora. Força resultante.
Quanto que é 150 que o professor pôs? Menos 54 que é o atrito. Isso é a força resultante, não é? 96. Sim ou não? Como se eu estivesse na aula. Sim, todo mundo, né? Força resultante não é massa vezes aceleração? Então, 96 é igual a 54 da massa vezes a aceleração que ele quer saber. Dá 1,77777 para o resto da vida. Dízimo periódica. Metros por segundo ao quadrado. Pronto. Essa aqui é a... Deixa eu pôr aqui. Tá aqui, ó. Essa aqui é a resposta do item 2. Deixa eu colocar por inteiro aqui a tela para você visualizar. E aí, quero saber das dúvidas. Essa questão é muito importante, você tem que entender muito bem ela. Certo? Cada detalhe que eu expliquei, gastei um tempo nela porque era necessário você entender isso. Questão 19 fala o seguinte: um tijolo de peso 20 newtons, vamos colocar essa informação aqui, destacar ela, peso tijolo, é pressionado contra uma parede por uma força F e mantém-se em repouso, como mostra a figura abaixo. Então, eu peguei um tijolo, estou apertando ele na parede e está parado, beleza? Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre o tijolo e a parede vale 0,20, determine o menor valor da força F que mantenha o tijolo em equilíbrio. Porque imagina, se você colocar uma certa força e ele estiver parado, o tijolo, pressionado contra a parede, e você vai diminuindo a força, vai chegar um momento que ele vai escorregar, não vai? Vai chegar um momento que ele vai escorregar e vai cair, não é assim? Então a pergunta que eu faço é, vamos pensar o seguinte, se eu estou empurrando o tijolo contra a parede e ele não cai, por que que ele não cai? Quais são as forças que atuam no tijolo? Bom, vamos colocar aqui as forças que atuam no tijolo e vamos pensar nessa pergunta, por que que ele não cai quando eu empurro ele? Primeiro tem a força peso aqui para baixo, não é? Peso. O que mais? Tem força normal? E para onde que está a força normal? Responde alguém para mim. Quem acertar vai ganhar elogio, hein? Abre o microfone que eu acho que é melhor. Tem medo de errar, não. Para cima? Não. Não. É horizontal para a Não. esquerda? Muito bem, Ana Beatriz. Muito bem, Ana Beatriz. Ó, horizontal para a esquerda. Que coisa, hein? O que que é força normal? É porque normalmente a gente pensa assim, força normal é sempre contrária do peso. Nem sempre. A maioria escreveu para cima aí, mas nem sempre é contrária do peso. Força normal é força de apoio. Eu não estou apoiando o tijolo na parede. Imagine que a parede aqui, gente, ó, se você deitasse ela na horizontal, a normal não estaria justamente, colocar ela de vermelho aqui. Ela não estaria assim, ó. Se a parede fosse o chão, tá? Pensa assim, eu acho que fica até melhor de ver. Então, a parede está fazendo a força sobre o tijolo contrária à força F aplicada. É isso. Eu faço uma força F no tijolo contra a parede reage contra o tijolo para a esquerda, horizontal para a esquerda. Porque o apoio agora está na vertical. O que que é força normal, hein? Atenção, atenção. Força normal é uma força de apoio. O tijolo está apoiando na parede? Tá. E é uma força perpendicular a esse apoio. Se você for ver aqui, ó, fazer uma pontilhada, bem aqui assim, aqui forma 90 graus com esse apoio aqui. Essa pontilhada, essa direção pontilhada forma 90 graus com esse apoio. Então a força normal é essa. Entendida a força normal? Tem que ser contra a superfície. Muito bem, Maria Regina. Muito bem. Ela é contrária. É a superfície empurrando o tijolo para a esquerda nesse caso aqui. Tá. Essa questão é difícil porque tem alguns detalhes. Vamos para a próxima situação. Tem força normal, beleza. Tem força de atrito?
tem força de atrito? E quem responder para onde vai ganhar elogio também. Força de atrito tem ou não e por quê e para onde? A força de atrito seria o contrário da peso? Muito bem, Maria Regina. Aí deu uma dentro agora, hein? Acertou, hein? Já tinha acertado outra vez, né? Maria Regina, ela falou assim, a Maria Regina falou, é contrário à força-peso, para cima. Para cima, professor, não tem esquisito. Agora que eu não estou entendendo é nada. Olha só, se você colocar pouca força nesse tijolo, ele não vai começar a escorregar? Se ele começa a escorregar, é porque essa força aqui para cima, ela está sendo pouquinha. Ou seja, o atrito está sendo pouco, por isso que ele escorrega. Quando você coloca uma força grande, quando você coloca uma força grande aqui, essa força F que ele colocou no tijolo, o atrito é grande aqui para cima. Inclusive, ele anula o peso. Por quê? Porque ele está parado, é um atrito estático. Beleza? Tá parado. Tem gente nova, né? Maria Regina, né? Maria Regina aí está participando para entender essa questão, ó. Direitinho, com os detalhes que eu vou explicar. Então, o atrito é para cima, certo? O atrito para cima vai anular o peso para baixo. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Deixa eu ver aqui. Cadê? Tem uma... Aqui, ó. Eu vou pegar essa força F, vou apagar ela. Gente, essa força F tá para onde mesmo? Empurrando para a direita, não é? Ó, vou fazer uma... O, o tijolo, certo? Então, é a mesma coisa que eu fazer assim, ó. Mesma coisa que eu colocar a força F assim para cá, F para a direita, a mesma coisa, ela estava para a direita, não estava? Ela não estava horizontal para a direita? Professor, por que coloca assim? Porque fica mais fácil de ver, só isso. Fica mais fácil de visualizar. Que existem quatro forças, uma é para a direita, horizontal para a direita, que é a força que eu faço. A parede reage contrário, que é a força normal. Ele não cai porque o peso que faria esse objeto cair, existe uma força contrária, que é esse bloco arrastando aqui. Arrastando não, porque ele está parado, né? Mas ele está travado aqui assim, ó, por conta do atrito. Inclusive, se essa parede fosse totalmente lisa, eu poderia fazer a força que for, já parou para pensar nisso? Que mesmo assim ia cair, porque eu não ia ter esse travamento aqui, essas ranhuras, não ia ter o atrito, né? Como ele está parado, ó, o mais difícil foi isso, pensar nisso. Como ele está parado, o tijolo está parado, as forças se cancelam nas horizontais e nas verticais. Quer dizer que essa força normal, ela se cancela com a força peso, e essa força de atrito, ela se cancela, desculpa, a força normal se cancela com a força F, certo? E a força de atrito se cancela com a força peso. O que eu estou falando, e eu vou escrever agora, eu falei que F e normal se cancelam, então são iguais. E falei também que o FAT cancela com a peso, então são iguais em módulo. São duas expressões que eu tenho. Se o peso é igual a 20 newtons, beleza? Então, nessa segunda expressão aqui, quanto que vale o FAT? 20 newtons. FAT igual a 20 newtons também. Por quê? Porque senão, se o FAT fosse menor que 20, tipo 10, 15, aí ele vai começar a escorregar. Então, o peso é 20, o FAT é 20. É o que a gente descobriu aqui agora, tá? Agora, qual que é a expressão do FAT? FAT não é mi vezes a normal? Ele falou que o mi, coeficiente de atrito estático, é 0,20. Esse aqui é o estático. Então vai ficar 20 igual a 0,20 vezes a força normal. 0,20 é o coeficiente de atrito estático, certo? Na verdade aqui, gente, aqui faltou nessa questão falar
que ele coloca uma força F aqui, para que ele permaneça. Não, não faltou falar, não. Já falou aqui, ó. Determine o menor valor de F. O menor valor de F é para quando está quase deslizando, certo? Então está na iminência do deslizamento. Iminência significa quase deslizando. Então FAT é o FAT máximo aqui, que é o que eu coloquei, que é igual a 20, que é o FAT estático. FAT estático máximo. Vou apagar esse E aqui, que a gente tem escrito sempre máximo, né? Máximo. Máximo, aqui. Pronto. A normal, então, vai ser, passa para lá dividindo, vai dar 100. 100 newtons. É a força normal. E para finalizar a questão, tá aqui, ó. Acabou. F é igual a 100. Porque eu acabei de descobrir que a normal vale 100. Então aqui eu coloquei 100. Então a força mínima que eu tenho que fazer é 100. Então se eu colocar uma força de 100, vamos fazer de trás para frente para você entender? Se eu colocar uma força de 100, o que acontece? A parede reage com quanto? Com 100 também. É a força normal. Aí se eu descobrisse quanto seria o FAT, eu pegaria o 100 vezes 0,20, aí 100 vezes 0,20 daria 20. Então o FAT seria 20. E como o peso é 20, fica parado. Tá vendo aí? Beleza? Agora sim, hein? Agora, o que eu quero que vocês pensem é nessa questão extra aqui, ó. Da mesma forma. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Quem me responder corretamente vai ganhar um elogio, hein? Pra gente finalizar, certo? Faltam 5 minutos aí. Questão extra. Represente as forças que atuam em uma pessoa que começa a caminhar em uma pista horizontal. Eu estou parado. Vou começar a caminhar para a direita ali, no sentido do movimento, certo? Bom, quais são as forças que atuam? É, Um minuto aí posso para falar? você fazer. Ah, pode falar. Pode falar. A força peso e a normal de atrito. Aí, tipo, a força peso porque tá te puxando para baixo com a gravidade. E a normal é que ele faz no chão e. Não, é o que o chão faz nele e a de atrito é que ele faz no chão. Espera aí. A normal seria para onde? Para cima, para esquerda, para baixo, para o lado? Para onde é normal? Pra cima. Gustavo. Para cima. Tá bom. E o que mais que tem além dessas duas? Aí tem a Mais força de alguma? atrito com o pé dele no chão, que aí é que ele devolve no chão para Tá. poder anular. Tá, mas essa é a pergunta. Esse atrito tá para direita ou para esquerda e por quê? Duas perguntas. Tá para direita ou para esquerda? E segunda pergunta, por quê? Tá Tá pra para a direita esquerda, porque porque o tá andando pra sentido do direita. movimento dele é para a direita. Pera aí, deixa o Gustavo responder, você responde, Guilherme. Eu acho que a sua resposta é boa, mas deixa o Gustavo. Gustavo, fala aí rapidão. Que ele tá pra direita porque tá andando pra direita. Para direita? Mas O por que para atrito é para a direita? Não, pra esquerda, que esquerda, está pra no esquerda, pra contrário do esquerda. movimento, professor. É verdade. Por que para esquerda? Que é o sentido Gustavo, contrário do movimento. Guilherme. Contrário do movimento? Ó, o É, Guilherme falou o seguinte: tá para esquerda porque é contrário do movimento. Como o movimento tá para direita, a força atrito tá para esquerda. Vocês concordam com ele ou não? Concordo. Concorda, Gustavo? Tem alguém que discorda? Todo mundo concorda? Brancos, nulos e indecisos. Tem um monte, né? Olha só, ele tá andando para direita, não tá? Como é que pode ter só três forças aqui atuando nele? Uma para cima, uma para baixo, uma para esquerda? E não tem nenhuma para direita? Porque ele tá andando para direita. Tem que ter alguma para direita, gente. Tem que ter uma para direita. E se o atrito for para esquerda, se teria que ter uma para direita que fosse maior que esse atrito, já que ele está andando para direita. Sabe o que que o Guilherme falou? O Guilherme falou o seguinte: ó, o FAT é para a esquerda porque é contrário do movimento. Guilherme, essa afirmação é errada. Mas 99% dos alunos acabam pensando assim, que o atrito é sempre contrário do movimento.
E não é verdade. O atrito pode estar a favor do movimento. Como assim, professor? Vou te explicar agora. O professor fala assim, ó, gente, força de atrito é uma força contrária à tendência de deslizamento, não ao movimento. A tendência de deslizar uma superfície sobre a outra. Então, o que acontece? A força de atrito não é para a esquerda. A força de atrito, sabe para onde que é? Deixa eu apagar isso normal aqui. E o peso. Deixar só o atrito aqui por enquanto, ó. A força de atrito... Não, deixa eu colocar aqui bonitinho mesmo. Só que de outra cor. Espera aí. Que a gente chega lá. Pronto. Então, tem a força-peso aqui para baixo. Tem a força normal aqui para cima. Beleza, se cancela. Aí, a força de atrito, ela vai estar no pé da pessoa para cá, ó. Como assim, professor? Imagine a situação microscópica que, se você olhar aqui entre o pé dessa pessoa e o chão, aqui você tem um atrito, algumas ranhuras. Para a pessoa andar para frente, para a pessoa andar para frente, a pessoa tem que firmar o pé no chão, puxando o pé para trás. Ele vai travar, o pé vai travar aqui, ó. O pé vai travar a superfície do pé, essa roxinha, ó. Essa roxinha seria a superfície do pé, o pé roxo, tá? Para travar esse roxo no laranja, que o laranja é o chão, ele tem que puxar o roxo, que é o pé dele, para trás. Quando ele faz o movimento puxando o pé para trás, o pé dele não vai para trás, porque está agarrando esse roxo aqui, essas ranhuras do pé, no chão. Então, o que acontece? Ele puxa o pé para trás e o movimento de reação, ó, operação-reação, o chão faz o movimento, que é o chão laranja, faz a força para frente. Então, de novo, se você faz força no chão para trás, mas vamos lá. Qual que é a operação-reação? O chão fazendo força em você para frente, no seu pé. Então você anda. Nesse caso, o seu pé está querendo deslizar para trás, mas ele não desliza. Ele trava no chão. E aí você vai para frente. Certo? Esquisito isso, né? Mas é isso. Perguntas? Então, o atrito nem sempre é contrário... Saiu de novo. Nem sempre é contrário ao deslocamento. É contrário à tendência de deslizar. Então, você tem que pensar sempre assim. O meu pé quer deslizar para onde? Você puxa seu pé para trás. Tenta andar e entender a situação. Quando você estiver andando, você, na verdade, está puxando seu pé para trás e seu corpo está indo para frente. Certo? É isso. Beleza? Por que o Michael Jackson anda para trás? O Michael Jackson anda para trás porque ele puxa o pé para trás, só que o pé dele não trava no chão. O pé dele escorrega. Diferentemente da gente, que a gente trava o pé no chão. Se fosse um chão muito liso, ou seu sapato muito liso, né? O coeficiente de atrito muito pequeno, você não ia conseguir andar. Você ia tentar andar, você ia cair. O seu pé ia para trás, você ia bater a boca no chão, na frente. Para pensar isso, andar no gelo. Tá? Isso aí, gente. Então, beleza. Acabou, Por hoje é pessoal. só. Essa frase é minha. Até mais. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal.